Oi pessoal, eu sou o professor Rodrigo Cid e aí aqui eu vou apresentar o plano de ensino da nossa disciplina, esse período de Filosofia da Ciência. Legal? Então, ela tem uma ementa, que a ementa é definida pelo colegiado, não só por mim, e aí depois o resto do plano de ensino eu defino. Então eu vou dar uma lida na ementa para vocês. Ementa, definição de ciência de um ponto de vista filosófico, problemas de filosofia da ciência. Aí os problemas, por exemplo, seria o problema da demarcação, que é o problema de saber demarcar a fronteira entre ciência e não ciência, e o problema de o que é que faz a ciência, o que torna a ciência tão confiável, né? Existe alguma coisa? O que é? Se não existe, ou não existe alguma coisa, entendeu? Essas são muitas questões que a gente... são muitas respostas que a gente pode dar a essas questões. Problemas da filosofia da ciência. A filosofia da ciência na primeira modernidade, a filosofia da ciência na primeira metade do século XX, o Círculo de Viena e Karl Popper. A gente vai falar sobre o falsificacionismo do Popper, a visão verificacionista de filosofia da ciência, do Círculo de Viena, e também as teorias de Thomas Kuhn, do Lakatos, do Feyerabend. A gente vai dar uma olhada em tudo isso. Estruturalismo realista, filosofia e história da ciência, realismo e antirrealismo científicos. Seria se a ciência expressa ou não a realidade ela mesma, né? Essa é a ideia da discussão entre realismo e antirrealismo. Essas entidades teóricas como átomos, quartos, essas coisas postuladas pelas ciências, elas existem de verdade na realidade ou são meros termos teóricos para ajudar a gente a obter previsões corretas com relação a como as coisas acontecem na realidade? Essas entidades são reais mesmo ou não são reais, são meros instrumentos? Nós devemos ser realistas, instrumentalistas? Qual é a ideia? Né? A gente vai dar uma olhada nisso também. Filosofia das ciências humanas e a função social da ciência. Em vez de dar uma olhada a filosofia das ciências humanas, a gente vai enfocar mais na filosofia de uma ciência exata, que é uma filosofia da física, mas a gente vai tangenciar a filosofia da física por meio da investigação do problema das leis da natureza e depois, especificamente, a gente vai ver os princípios de simetria da física, que seria uma investigação metafísica dentro da filosofia da física, né? Só para a gente entender o que seria uma filosofia de uma ciência específica, né? Ok. É isso. Aqui, como objetivos, a gente colocou compreender as discussões centrais em filosofia da ciência. Essas discussões centrais em filosofia da ciência seriam em filosofia da ciência geral, como o problema da demarcação e da confiabilidade, né? Que podem estar até interconectados, dependendo de qual é a resposta que a gente vai fornecer para esses problemas. Entendendo as motivações, as vantagens e as desvantagens das diferentes teorias que tentam resolver esses problemas, que a gente vai ver. Os problemas de o que é a ciência e qual é o fundamento da confiabilidade que atribuímos. Adquirir uma visão crítica da teorização acadêmica e da prática científica. Então, assim, o objetivo no final da disciplina é vocês terem pelo menos uma visão crítica com relação ao que é que a gente está fazendo quando a gente faz ciência ou quando a gente faz mesmo filosofia. Que tipo de coisa a gente está fazendo? A gente está descrevendo a natureza da realidade? Que tipo de coisa a gente está fazendo, né? Se vocês pelo menos conseguirem observar as teorias que são feitas pelos filósofos e pelos cientistas num viés assim, que coloca em causa, que quer observar qual é o fundamento da confiabilidade, acho que a gente tem que sair daqui crítico, não completamente desconfiado das práticas científicas, mas não completamente confiante das práticas científicas, porque os problemas filosóficos com relação à filosofia da ciência ainda são problemas em aberto que a gente tem que pensar sobre. Então, qualquer visão sobre qualquer disciplina científica, não esqueçam que existe a filosofia daquela disciplina científica, né, que visa justamente investigar as questões metafísicas e epistêmicas dessa disciplina, né? Então, todas as disciplinas todas as tentativas nossas de alcançar o conhecimento são tentativas que a gente tem que observar com calma e observar o fundamento da confiabilidade delas mesmo para nos dar o conhecimento, né? E qual é a metodologia da gente? A gente vai fazer a exposição oral dos problemas. Tem um livro que é o livro da disciplina, que infelizmente eu só tenho uma xerox dele que eu fiz quando eu estava na graduação,
que ainda não comprei, mas vou comprar, porque é um livro bastante útil, vale a pena. Deixa eu ver onde está o nome dele. Aqui tem uma capinha, né? O que é ciência, afinal, do Alan Chalmers, né? Então, assim, esse é o livro básico da nossa disciplina que a gente vai utilizar, a gente vai seguir o caminho desse livro. É claro que eu não vou seguir completamente o livro, porque há uma série de outras coisas que eu preciso explicar para vocês para que o livro fique mais claro, e eu vou explicando isso com o passar das aulas, né? Deixa eu só tomar um cafezinho. E eu vou falar de vocês, vou falar mais coisas com o passar das aulas, então vale a pena tanto ler o livro, tentando ler a mesma temática que a gente estiver tratando, porque isso vai deixar o seu conhecimento mais fresco na sua cabeça, aumentar a capacidade de você lembrar daquilo depois, né? E já vai ter uma base para sua reflexão própria com relação à filosofia da ciência. Então, na metodologia, principalmente levando em consideração a avaliação vai ser um ensaio filosófico escrito na hora, falando sobre filosofia da ciência, né? Você vai ter as 3 horas ou 4 horas de aula para poder escrever esse ensaio. Você vai escrever lá na hora para mim, assim, eu vou te dar um tema, o tema vai ser ou o problema da demarcação, ou a defesa de uma das teorias em filosofia da ciência que a gente vai apresentar, ou a crítica a uma delas, né? Tanto faz, eu vou dar umas indicações de o que eu espero que tenha no ensaio de vocês, e aí vocês vão escrever um ensaio lá na hora, né? Essa é a ideia. Eu vou pedir algumas tarefas por volta e meia no SIGA, pedindo para vocês fazerem fichamentos. Esses fichamentos são importantes porque fazem você aumentar a sua capacidade de síntese e ler tanto quanto ver aqui, quanto ter a minha aula. Quando você está assim, cercado de elementos para aprender o mesmo tema, você aprende aquilo com facilidade. E mais que aprender, porque meu objetivo aqui não é só fazer você sair daqui repetidores de alguma coisa, mas que vocês consigam ter uma reflexão crítica de vocês próprios com relação a essas teorias e apresentem argumentos contra elas ou a favor delas, argumentos originais de vocês, porque a ideia é transformar vocês em filósofos, não em meros reprodutores do pensamento filosófico que já aconteceu até então. Mas para vocês serem filósofos relevantes, vocês precisam saber o conhecimento filosófico até então. Então a gente está apresentando para vocês. Mas lembrem que o objetivo é a reflexão crítica pessoal, né? Então, assim, quais são os temas que a gente pretende apresentar, né? O que é a filosofia da ciência, apresentar alguns problemas, o indutivismo humeano, que seria um tipo de indutivismo ingênuo, para dar conta de qual é a natureza da ciência, da confiabilidade da ciência, né? A gente tem o falsificacionismo do Karl Popper, o falsificacionismo sofisticado do Lakatos, as teorias dos paradigmas do Thomas Kuhn, a teoria do Paul Feyerabend, do anarquismo científico, do conhecimento, no sentido de que a ciência não tem alguma coisa que dá esse fundamento da confiabilidade para ela, né? Ela é tal como o voodoo, como a magia. Então, assim, são muitas respostas diferentes para essas questões, né? Aí a gente entra em uma discussão sobre relativismo e objetivismo, se a gente pode pensar em objetivismo da ciência, ou se é relativo mesmo a uma cultura, a um grupo de pessoas. A gente entra na discussão sobre realismo e antirrealismo de entidades teóricas, né? E aí a gente aplica isso a um caso específico, que é o caso do meu mestrado e do meu doutorado, em metafísica das leis da natureza, que é a metafísica da ciência. E, se der tempo, a gente aplica num último caso, que metafísica da física, é quando a gente investiga a natureza dos princípios de simetria da física, né? Então aí a gente vê uma aplicação mais direta numa disciplina específica. Então vamos ver se a gente consegue realizar tudo isso, mas esses são os planos, né? A gente tem aqui tanto o livro na bibliografia básica, tanto o livro do Chalmers, que eu apresentei para vocês, quanto minha dissertação e minha tese, e a gente tem os livros dos filósofos principais, como do Feyerabend, do Hume, do Kuhn, do
do Popper, a gente tem o texto do Goodman, que é o Novo Enigma da Indução, que eu vou falar dele também, e na bibliografia secundária ou complementar, a gente tem alguns livros que são introdutórios à filosofia da ciência, falam da filosofia da ciência de um modo mais geral e apresentam várias teorias, tal como o livro do Chalmers. Então, quem quiser um outro tipo de introdução, tem lá, e são vieses diferentes da filosofia da ciência, né? Alguns observam mais a matemática, outros mais ciências humanas, outros mais ciências exatas. Então, assim, são vários vieses diferentes que eu coloquei ali para caso vocês queiram dar uma investigada, uma aprofundada maior na investigação com relação a esses temas, né? Tem um até de filosofia da física especificamente ali. Então é isso, esse é o plano de ensino de filosofia da ciência e o que a gente pretende seguir esse período. Em próximos vídeos eu vou falar mais especificamente das teorias e dos problemas e de outras questões mais teóricas, mas esse foi um vídeo só para apresentar o nosso plano de ensino. Até mais, galera!